Oi, gente, boa noite. Tô rindo porque eu já estava falando aqui e não tinha percebido que nem a câmera e meu microfone estava desligado. É sexta-feira, né? É sexta-feira. Bom, vamos lá, né? Começar esse grupo. Queria primeiro agradecer, né, a aposta e a presença de vocês aqui. A ideia desse grupo, na verdade, a gente pensou em fazer um curso, e aí depois pensamos em fazer um grupo, e aí decidimos fazer algo que é quase que as duas coisas, né? Então, a gente tem mais ou menos um tempo que seria de um grupo de estudos, né? Nós vamos ter uma hora toda sexta-feira, e vamos ter uma modalidade quase que parecida com a de um curso, né? Que eu vou fazer primeiro uma exposição do que a gente pretende discutir, dos textos que a gente indicou como material de leitura, né? Mas sempre vamos reservar um tempinho no final para que a gente possa conversar, trocar, né? Que é essa que é a riqueza de todo encontro. Bem, meu nome é o Erickson, feiura. Meu nome é Erickson, eu sou psicólogo, sou psicanalista de orientação lacaniana, né? Eu sou coordenador geral aqui do psicanálise.com, que existe desde 2020, né? E também do Instituto Grafos, Psicanálise Clínica e Supervisão, com sede aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais. O psicanálise.com ele oferta algumas atividades, algumas não, nós só ofertamos atividades na modalidade remota, né, desde 2020, sempre nessa modalidade, com aulas com transmissão síncrona, né, para que a gente possa sempre discutir, pensar, né, especialmente a psicanálise nos tempos urgentes, né, os tempos da pressa. Bom, durante a minha fala, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, eu peço para que vocês vão colocando aqui no chat, e aí eu consigo acompanhar o chat e também consigo acompanhar o slide que eu montei. Eu atuei muitos anos, né? Eu saí agora recentemente como docente universitário do curso de psicologia, e vocês vão ver que eu falo bastante. Então, preciso fazer slide que é para evitar da gente começar a pular do assunto que é o proposto de nós discutirmos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do que nós vamos estudar, né, até o fim de novembro, se eu não me engano. É isso mesmo. Nosso último encontro é no dia 28 de novembro. Também, como o próprio nome do grupo já diz, né, o nosso intuito é discutir justamente os fundamentos da técnica psicanalítica, né? Então, quando a gente pensa na técnica psicanalítica, ou no método psicanalítico, né, a ideia aqui é pensar onde eles estão fundamentados. Então, por isso nós vamos recorrer de início a alguns textos freudianos que são pouco conhecidos, pouco estudados, né, e que, ao meu ver, são os pilares, né, de toda a teoria psicanalítica. Eu acho, né, eu considero o texto que nós vamos estudar hoje, né, o tratamento psíquico, como um texto de abertura mesmo, né, para todo o campo psicanalítico, porque nesse texto a gente já encontra ali uma tensão entre corpo. E tá todo mundo ouvindo bem ou é só com a Rita que tá dando problema? Eu estou ouvindo. Bem, Eu Tá, também aqui tá então, normal. Para mim perfeito. tá normal também. Às vezes pode ser só lá. Então, bem, esse texto, né, que eu estava comentando, o texto do tratamento psíquico, é um texto de 1890, um texto em que Freud ainda era um médico neurologista lá em Viena, mas é um texto que eu considero como um texto de porta de entrada, né, para todo o campo psicanalítico, uma vez que nesse texto já estão em jogo tanto as tensões entre corpo e alma, entre medicina e o que na época ainda era entendido como psicologia, entre sugestão e palavra, que é o que vão marcar todo o desenvolvimento, né, da psicanálise e o desenvolvimento dos métodos e técnicas psicanalíticos.
Depois, já na semana que vem, né, nós vamos pensar um pouquinho o texto, né, que é um estudo crítico de Freud, que é o texto sobre as afasias, e depois o projeto para uma psicologia científica. Vejam que esses três textos se situam muito antes não, 5 anos, um 10, outros 5 anos antes da interpretação dos sonhos, que é quando Freud, de fato, vai apresentar a psicanálise e vai apresentar o aparelho psíquico. Então, por que que eu gostaria de começar com vocês, né, onde Freud começou a cavar? Porque lá no texto da interpretação dos sonhos, né, quando Freud apresenta o aparelho psíquico e ele vai apresentar o funcionamento do aparelho psíquico, ele já traz os termos de representação de coisa, representação de palavra, dizendo que a representação de coisa estaria no inconsciente, a representação de palavra no pré-consciente, só que Freud não se dá o trabalho de explicar o que seria nem a representação de coisa, nem a representação de palavra. Por quê? Freud já havia feito isso 10 anos antes, lá em 1891, nesse texto sobre as afasias. Então, veja, todo o embrião, né, do que a gente hoje conhece como aparelho psíquico começa muito antes. Então, a ideia é a gente passar por esses três textos para depois chegar no ciclo da técnica, entender um pouquinho da dinâmica da transferência, pontuar como que Freud vê a interpretação, como que Lacan trabalha a interpretação, para daí a gente discutir um pouquinho sobre a direção do tratamento. Em seguida, a gente pensa o tempo da sessão analítica, o lugar do grande outro, a dimensão simbólica da falta, e a gente encerra esse primeiro momento pensando no lugar do analista. Então, bem, a criação da psicanálise, ela se deve ao desenvolvimento do que nós conhecemos como método psicanalítico. Esse método, ele nasce de uma prática consistindo em três fatores fundamentais. O primeiro deles é a observação, e aqui a gente tem a observação desde as histéricas, né, um olhar clínico de Freud, detalhista, quase que nosográfico, né, que ele vai aprender com Charcot. Depois nós temos a investigação do fenômeno histérico, né, que é o que vai intrigar, o que vai levar Freud tanto à noção de defesa, de representação, de trauma, de realidade psíquica, né, para daí a gente ter de fato uma interpretação sobre essa investigação do fenômeno a partir da observação. Então, é daqui que nasce. Então, veja, a psicanálise ela nasce de uma prática. E eu acho que essa é a melhor forma da gente definir a psicanálise. A psicanálise é uma prática clínica, né? A experiência analítica se dá numa prática. Então, bem, eu situei aqui para vocês, isso, achei que não tinha mudado. Eu situei para vocês 24 anos iniciais, né, onde estariam elencados esses textos. Então, a gente pode começar ali em 1886, quando Freud viaja até Paris para conhecer Charcot, depois em 88, quando ele publica pela primeira vez esse texto sobre a histeria, né, em parceria com o Breuer, Erickson, e em desculpa, você mil... vai providenciar para a gente esse slide? Eu posso mandar para vocês o slide depois. Em 1890, nós vamos ter o texto Tratamento Psíquico, né? Um ano depois, nós temos texto sobre as afasias. 2 anos depois, nós temos o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos e até chegar em 1895, quando a gente vai ter, de fato, né, o conceito Talking Cure, ou seja, cura pela fala, e o projeto para uma psicologia científica. Vejam que, mesmo que esses textos, tratamento anímico, afasias e projeto para uma psicologia científica estarem situados dentro do que nós entendemos como teoria da sedução, nós já temos nesses três textos, eu diria que sementes ou um pontapé para levar Freud até a teoria da fantasia, né? Então, assim, fazendo uma breve consideração. A teoria da sedução é aquela teoria em que Freud vai explicar primeiro a origem dos sintomas histéricos. Essa teoria vem de uma influência de Charcot, né, que acreditava que os sintomas histéricos eram derivados, né, oriundos de um trauma concreto, né, ou seja, realmente havia acontecido alguma coisa, né, na vida daquela pessoa que daí teria ocorrido os sintomas histéricos.
Depois de um tempo, quando Freud começa a questionar, né, algumas falas das suas pacientes, Freud começa a entender que havia ali na fala uma certa resistência, né, ou uma certa defesa. As histórias, vez ou outras, elas se apresentavam de uma forma contraditória, mas o paciente acreditava piamente naquilo que ele estava dizendo. Isso faz Freud começar a pensar no que nós conhecemos hoje como realidade psíquica. Então, quando Freud percebe, se dá conta que a realidade psíquica é tão importante quanto a realidade concreta, é quando Freud, então, começa a abandonar a teoria da sedução e começa a caminhar para a teoria da fantasia. Em Freud, fantasia é sinônimo de realidade psíquica, certo? Em Lacan, não, mas em Freud, sim. O mesmo quando a gente pensa o nome do texto que nós vamos trabalhar hoje, né? Vocês podem achar essa tradução como tratamento da alma, tratamento anímico, tratamento psíquico. Vai depender muito da tradução. Porque em alemão, alma, né, o Seele, tem a mesma conotação do que psiquismo. Então, quando Freud fala tratamento da alma, ele está falando do tratamento do psiquismo. Mas aqui no Brasil, no português, alma tem mais uma conotação espírita, né? De espírito, de outra coisa, né? Mas aqui, para Freud, o tratamento da alma seria tratamento psíquico. Então, veja, quando Freud situa aqui o tratamento psíquico, como que seria o tratamento psíquico? Através da fala, da palavra. No ano seguinte, Freud investiga quais seriam os motivos dos distúrbios afásicos. Depois, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, Freud vai pensar nos mecanismos de defesa. Claro que não vai estar lá com esses termos, mas só para a gente situar onde está. Então, veja, a noção de resistência, de defesa, aparece aqui, e Freud só vai conceituar isso propriamente em 1915, lá no texto sobre o recalque. Então, Freud faz esse percurso até chegar no projeto, que é quando Freud vai apresentar o que nós conhecemos como aparelho de memória. Então, veja, a gente tem em 1891, no texto sobre as afasias, o que o Freud chama de aparelho de linguagem. Então, desse aparelho de linguagem, ele se torna um aparelho de memória em 1895. Depois, em 1900, ele se torna um aparelho psíquico. Entre 1895, cadê meu professor? Aqui. Até 900, a gente tem essa carta 69, que é uma carta considerada um marco, né, assim, de virada para Freud. Então, quando Freud encaminha essa carta para Fliess, ele já anuncia para ele: não acredito mais em minha neurótica. Então, aqui Freud abandona a teoria da sedução, abandona também, né, o método hiperocatártico, né, que era uma prática junto com o Breuer, Freud já vai abandonar aqui, em 1892. Então, a associação livre começa a ser constituída aqui. Então, quando chega o Talking Cure, aqui o método já é a associação livre. Quando chegamos em 1900, Freud já apresenta a psicanálise e ele já apresenta, 9 anos depois, lá na Clark University, o método para tratamento das doenças nervosas. O texto mais importante da obra, né, que é a interpretação dos sonhos, que é em 2 volumes, eu considero o capítulo 5, do volume 2, a interpretação dos sonhos. Depois eu mando esse texto para vocês. Por quê? Porque esse foi o primeiro texto que Freud escreveu. Então, Freud escreveu esse texto, onde o Freud mostra para nós todo o funcionamento do aparelho psíquico, e ele mandou esse texto para publicação. O editor pegou esse texto e falou assim: Freud, tem apenas 70 páginas. Não dá para a gente publicar um livro com 70 páginas. Freud fala: ok, vai lá e escreve 2 volumes. E manda esse texto de volta. Só que Freud faz isso em 1899. Freud pede para que a interpretação dos sonhos não fosse publicada em 1899. Porque Freud queria que a psicanálise nascesse em um novo século. Né? Então, a pedido de Freud, esse texto vai ser publicado apenas em 1900. Dali para frente, toda a construção freudiana já vai estar pautada na teoria da fantasia. Então, nós vamos ter o conceito de pulsão, que vai estar aparecendo ali nos 3 ensaios sobre a sexualidade, mas também vai ser conceituado a partir de 1915,
e depois, em 1910, é quando Freud abre a Associação Internacional de Psicanálise. Por que que esses três textos, Tratamento Psíquico, Afasia e Projeto para uma Psicologia Científica, são poucos conhecidos? Tanto o tratamento psíquico quanto o texto sobre as afasias vai ser publicado quase próximo do falecimento de Freud, né, muitos anos depois. E o texto sobre o projeto para uma psicologia científica vai ser publicado por volta de 1950. Freud queria que esse texto tivesse sido queimado, né? Ele havia mandado uma cópia para o Fliess, eles brigaram, né? Como eu acredito que todos eles sabem, Freud brigava com bastante gente. E aí, quando a esposa do Fliess passa por umas necessidades financeiras, ela vai até um livreiro em Viena e vende para ele todas as correspondências que o Fliess havia guardado de Freud. A Marie Bonaparte, que era uma analisanda de Freud, fica sabendo disso, né? E ela vai lá e compra toda essa coleção. Quando ela vai até Freud falar que havia comprado, ele fica surpreso, não sabia que o Fliess tinha guardado, né? Uma vez que Freud havia queimado tudo isso. E ela fala desse texto específico para Freud, que ela achava muito importante publicar o texto, que o Freud nega, né? Não vai fazer isso de jeito nenhum. E aí ela fala que não publicaria e ficaria guardado. Bem, anos depois do falecimento de Freud, né, em 1950, a gente tem um movimento muito grande, especialmente em relação tanto ao movimento da teoria comportamental e também o surgimento ali das neurociências, né? E aí começa-se a questionar uma série de coisas, né, em relação à sinapse, os neurônios. E aí a Marie Bonaparte vai até a Ana Freud e pede para ela, né, posso publicar, autorizar, e aí que esse texto vai ser publicado. E por que que ela autoriza? Porque nesse texto, Projeto para uma Psicologia Científica, como nós vamos ver, nós temos uma descrição que o Freud faz de todo o funcionamento psíquico em termos biológicos. Então, Freud escreve esse texto ainda como neurologista. Qual que é o empecilho? Quando Freud chega na parte de descrever como que a consciência qualifica as experiências, é aqui que ele trava e é aqui que ele abandona esse projeto. Então, ou seja, o Freud abandona o projeto para a psicologia científica para daí ele caminhar para o que ele vai chamar de psicanálise. E por que que é importante? Porque aqui nós temos a essência do tratamento, que seria a palavra. Aqui nós temos como as palavras são formadas, e aqui nós temos toda a dinâmica que Freud vai constituir sobre a metapsicologia, especialmente sobre a sinaptogênese, ou sobre o circuito neuronal. Freud explica o funcionamento das sinapses em 1895. Tudo que o Freud fala nesse texto vai ser publicado e confirmado em 1970, com os estudos da epigenética. Bem, diante de tudo isso, eu coloquei esse textinho aqui, que para mim é o melhor texto de Freud, que é um texto que chama Sobre Lembranças Encobridoras, né? Quando a gente for pensar um pouquinho sobre o aparelho psíquico, eu com certeza vou citar esse texto. É um texto que o Freud mostra como que o aparelho psíquico consegue criar lembranças para encobrir angústias. E a gente faz isso com uma série de frequências, né? Então é por esse motivo que o Freud vai dizer que os nossos sentimentos não são confiáveis. Bom, então qual é o contexto desse texto, né, de 1890? Freud ainda era um médico neurologista lá em Viena. A palavra psíquico já indicava aqui uma ruptura, né? Ou seja, um tratamento não é apenas do corpo, mas do sofrimento que se enraiza na alma, ou seja, na vida psíquica. E a gente pode entender este texto como uma espécie de manifesto introdutório para a psicanálise que vai se constituir, mesmo antes dela receber este nome. A primeira dimensão que Freud vai apontar é a de que o corpo é um corpo tomado pela linguagem. É curioso que quando a gente fala de linguagem e psicanálise, a gente primeiro pensa em Lacan, né? Especialmente quando Lacan fala que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Mas como o próprio Lacan apontou, isso já estava em Freud. Então, Freud aponta isso em 1890, dizendo que o corpo é um corpo tomado pela linguagem. Nesse mesmo texto, ele vai conceber uma linha tênue
entre o sintoma histérico e psicossomático não é bom, não. Vamos trocar esse psicossomático entre sintoma histérico e somatização. Porque psicossomático dentro da psicanálise vai ter uma discussão bem específica, né? Enquanto a somatização é algo mais genérico, né? E cairia melhor aqui. Então, aqui o Freud vai dizer que entre um sintoma histérico e a somatização, nós temos uma via de mão dupla. E nesse mesmo texto, Freud já começa suas críticas aos hipnotistas e à técnica da sugestão, que é o que o Freud já vai caminhando, né? Então, por esse motivo que o Freud e o Breuer também começam a se desentender, né? Freud começa a questionar o método hipnocatártico para caminhar para a associação livre. Freud também vai dizer que é insuficiente buscar no cérebro a etiologia das neuroses. Então, Freud, no ano seguinte, vai questionar toda a teoria de localização cerebral. Hoje, para nós, essas discussões já estão postas. Mas, na época, para um neurologista questionar os grandes nomes, né, da teoria de localização cerebral, que envolvia o Paul Broca, né, que é o cara que descobriu a área de Broca, o Wernicke, né, que Freud conhecia, Freud teve aula com alguns deles. Então, assim, Freud vai questionar essa teoria no texto que nós vamos estudar na semana seguinte. E feito isso, Freud encerra esse texto dizendo que a ferramenta essencial para o tratamento anímico, tratamento psíquico, é a palavra. Freud, então, define nesse texto o tratamento psíquico como aquele que atua sobre o psiquismo, através da palavra. Então, ou seja, aqui o Freud muda o lugar, né? Ou seja, a posição que o analista, ou na época, que o médico deveria se portar diante do paciente. Então, se o tratamento psíquico é aquele que atua através da palavra, o lugar do médico seria, então, de ouvir, de escutar. Não se trata de conselhos, nem de sugestão, quem dirá de persuadir o paciente, mas de uma ação que se dá pela fala e pela escuta. Pela fala, via associação livre, pela escuta, via atenção flutuante. Então, Freud já lança a semente em 1890 do que se tornará técnica psicanalítica, ou seja, um tratamento que opera na e pela linguagem, tendo a palavra como força de ato. Então, a palavra para Freud era um ato, um comportamento. Sendo um ato, um comportamento, a palavra era um efeito. A questão era efeito de quê? Freud continua trabalhando nesse texto e ele vai introduzir, vai apresentar para nós 3 elementos que depois vão constituir os pilares da teoria psicanalítica. O primeiro elemento é de que a palavra é um instrumento terapêutico. E aí Freud diz que a palavra pode liberar afetos, organizar experiências e modificar o sintoma. Aqui a gente tem uma síntese praticamente de uma direção de tratamento ou de o que seria um tratamento analítico. Quando Freud fala a palavra pode liberar afeto, Freud está pensando num mecanismo de descarga. Toda a metapsicologia vai estar baseada aqui. Então, o aparelho psíquico ele vai ser constituído dessa ordem. Eu tenho um organismo que precisa se tornar um corpo, e para que esse corpo se proteja, entenda o mundo, ele precisa, então, representar todas as informações sensoriais que chegam até ele. Essas informações sensoriais chegam, precisam ser trabalhadas pelo psiquismo, né, para daí liberar esses afetos. Afeto, para Freud, não é sentimento. Afeto tem a ver com quantidade de energia psíquica ocupada. Então, vejam, se o psiquismo tem um acúmulo de energia psíquica, Freud vai entender esse acúmulo como um aumento de tensão
Esse aumento de tensão no psiquismo, Freud vai dar o nome de desprazer. Se eu tenho um alívio de tensão, ou seja, uma liberação desses afetos, Freud vai entender isso como prazer. Certo? Então, a lógica de prazer e desprazer já começa aqui, a ser plantada. Então, bem, liberando os afetos, eu também tenho uma possibilidade de organizar experiências. A gente vai falar muito sobre isso, né? Quando a gente for pensar em direção do tratamento, tem a interpretação. Mas nesse organizar a experiência, né? Só para não ficar uma espécie de buraco agora, a gente pode entender como um processo de elaboração psíquica. Então, se eu estou falando de uma realidade psíquica, e uma realidade psíquica que é tão importante quanto a realidade concreta, uma realidade psíquica na qual o nosso cérebro tem dificuldades de separar realidade de fantasia, né? Não é à toa que hoje, sexta-feira, terminou o grupo, vocês vão assistir Invocação do Mal no cinema. E aí, beleza, assistindo Invocação do Mal, aí vocês acordam, desperta 3 horas da madrugada. Você olha, 3 horas da madrugada, hora do demônio, agora já era para mim. Você desperta inteirinho. Aí você precisa fazer o quê para voltar a dormir? Distrair a sua mente. Não é? A gente pensa em outra coisa, coloca Rei Leão, canta Hakuna Matata, enfim. Mas vamos supor que você não assistiu também Invocação do Mal, mas você escutou um barulho na cozinha. Se você pensar que é um ladrão, o psiquismo já prepara teu corpo todinho. Enquanto você não for lá e descobrir que foi o cachorro, o gato que derrubou o copo, você não volta a dormir. Ou seja, é isso que o Freud está colocando em jogo aqui. Ele está colocando que a realidade psíquica, estando posta, não interessa o concreto. Então, ou seja, o acontecimento não importa se aconteceu ou não. Importa se a pessoa acredita, qual o efeito dessa experiência. E essa lógica é fundamental para a gente entender como Freud vê o sintoma. Ah, sintoma, mentira. Como Freud vê o trauma. Então, o trauma não é o evento em si. Por isso que Freud pensa o trauma em 2 tempos. Tem um tempo do acontecimento, mas tem um segundo tempo quando o psiquismo tem condições de elaborar esse acontecimento e não o faz. Aí que o trauma está instaurado. Né? Então, aqui o Freud começa a discussão da memória para entender o trauma, que ainda era a etiologia das neuroses, que é o que faz Freud caminhar para o projeto para uma psicologia científica. E modificar o sintoma. Então, veja, não está em eliminar o sintoma, está em modificar. Então, a psicanálise não promete uma vida perfeita, plena, toda feliz. Freud sempre disse que uma análise serve para não deixar que um sofrimento do cotidiano se torne um sofrimento patológico. Né? Então, lá em 1930, Freud vai escrever Mal-Estar na Cultura, e lá ele coloca as 3 fontes de mal-estar, né? Que basta estar vivo para que a gente passe por elas. Depois nós temos o lugar do médico ou do analista, né? Então, esse deslocamento do lugar do analista inaugura a função do analista como suporte do discurso, mais do que um guia autoritário. É isso que o Lacan vai começar a questionar em 1958, quando Lacan escreve A Psicanálise Verdadeira e a Falsa. E aí nós temos também a transferência embrionária. Então, nesse texto, Freud já começa a preparar o terreno, né, para o que vai vir a ser o conceito de transferência. Freud, então, começa a se afastar de todo o modelo médico positivista e vai se aproximando da ideia de que o sofrimento psíquico tem a sua própria lógica. Então, se o sofrimento psíquico tem a sua própria lógica, se ele tem as suas próprias leis, ele tem uma estrutura. Para entender, então, essa estrutura, Freud começa a investigar contra o que, no discurso dos pacientes, elas estavam se defendendo. O abandono, então, da hipnose e a entronização da associação livre estão interligadas nesse momento. Por quê? Aquilo que a hipnose pretendia suplantar de uma forma temporária ou artificial, que era a resistência,
a psicanálise não abre mão de combater durante todo o processo do tratamento. Então, quando Freud abandona a hipnose, ele percebia que todos os sintomas que os pacientes apresentavam voltavam um tempo depois. Então, Freud vai dizer que não adianta eu suspender essa resistência temporariamente. E com o paciente em transe. Ou seja, para que o tratamento seja eficaz, o paciente precisava estar acordado. Por isso, a associação livre, né? E se eu não vou trabalhar sobre a técnica da sugestão, Freud vai propor, então, no lugar da sugestão, o conceito de transferência. Aqui nós já temos a noção do conceito de resistência, que outras vezes vai ser chamada de defesa, até 1915, quando Freud vai cunhar, de fato, aí o recalque, né? E aí Freud começa a se perguntar, tá, defesa contra o quê? E ele diz, contra as representações infantis traumáticas que paralisavam ou que paralisam o sujeito, no caso da histeria ou do que era chamado uma doença nervosa. Então, Freud vai propor, no lugar da sugestão, a transferência. Depois a gente vai ter uma conceituação melhor do que seria uma transferência, né? Mas Freud vai dizer que se o paciente consegue transferir com um bom vínculo, né, com uma boa relação, o tratamento tinha mais chances de dar certo nesse momento. Anos depois, Freud vai conceituar a transferência, né, de fato como um conceito, né, como um elemento extremamente importante num processo analítico. Em Lacan, nós vamos ver que a análise começa a partir de uma repetição, né? E aí é importante a gente deixar essa discussão para depois, porque a visão que o Lacan vai ter de inconsciente é um pouquinho diferente da visão que Freud tem, né? Então, por conta disso, eles vão pensar a interpretação de modos diferentes, porque eles também se situam em épocas diferentes. Então, o psicanalista, né, como diz o Sandor Ferencz, certamente dirige o tratamento, mas de modo algum deve dirigir o paciente. Né? E aí Freud vai começar, nesse livro, nesse texto, perdão, ele vai diferenciar a sugestão de outras formas de influência psíquica, né? Porque na sugestão ele vai dizer que é quando uma pessoa passa uma ideia para outra, essa outra pessoa pega essa ideia e com o tempo passa a acreditar que a ideia era dela mesma, né? Isso em um tratamento fica quase como um tratamento autoritário. Então, o analista que ocuparia um lugar de mestre de saber e teria, então, autoridade sobre o sofrimento, porque ele estaria, ou ele detenteria foi para acabar, hein? Ou ele teria, né, o poder sobre o paciente, né, sobre o saber do paciente. Freud diz que isso não é possível. Né? Por isso que ele vai dizer que o tratamento, que a posição do analista é quase como a de um cirurgião. Pensa um cirurgião, né, durante uma cirurgia. Abre o corpo, a pessoa está ali exposta, tudo. Ele não sai mexendo em tudo. Ele faz o corte onde precisa ser cortado. Ele opera onde precisa ser operado. Né? Então, por isso que ele não fica falando, se metendo, dando conselhos, sugerindo, porque nós não temos condições. Né? Seria muito arrogante a gente achar que nós saberíamos o que é melhor para a vida do outro. Né? Isso é uma ilusão e uma arrogância muito grande. Então, por isso que o Freud vai dizer que a função do analista é de atuar como um suporte para o discurso. Porque se eu estou, então, né, sendo como um apoio, um aporte para o discurso, eu propicio a existência desse discurso, então a palavra pode circular e o tratamento pode acontecer. Então, o que nós temos até esse momento? A sexualidade já estava presente, mas ainda estava ligada aos traumas concretos, porque Freud ainda estava dentro do que é conhecido como a teoria da sedução. A resistência começa a ser conceituada, já abria um caminho para uma noção de defesa e, posteriormente, para a conceituação de recalque.
E aqui Freud dá esse passo de abandonar as técnicas sugestivas para substituí-las pela transferência, e daí ele começa a pensar nas representações. Então, a representação é o que abre caminho para a realidade psíquica e vai ser uma decisão chave para Freud, então, abandonar a teoria da sedução e inaugurar a teoria da fantasia. Eu disse agora há pouco que a palavra seria um efeito, né? Então, quando Freud diz que a palavra seria um efeito, né, ou como a palavra tem essa capacidade de liberar afetos, Freud começa a se perguntar o que canaliza essa experiência. Vamos ver, se a gente for pensar isso hoje, a palavra, ela é o produto final de tudo aquilo que nós vivenciamos, né, de que nós elaboramos. Vejam que, sem o acontecimento, nós não temos condições de falar sobre ele. Então, eu não vou ter condições de falar sobre a textura do caviar se eu não tiver comido caviar. Eu não vou ter condições de falar sobre o que é uma dor da traição se eu nunca tivesse sido traído. Então, a palavra não é pouca coisa. O Lacan vai pegar isso e vai esmiuçar, porque ele vai dizer que até para que a palavra exista, né, para que o que você fala faça sentido, é preciso um certo ordenamento, que é o que ele vai chamar, por exemplo, de simbólico. Então, quando eu falo para vocês que fulano está com a cabeça na lua, vocês já precisam ter em mente o que seria uma pessoa centrada e seria uma pessoa desnorteada. Porque senão esse lua não representaria uma pessoa que estaria viajando, por exemplo. Então, se eu digo para vocês que é preciso esperar outras luas para que as coisas melhorem, essa frase não faz sentido se vocês já não tiverem conhecimento sobre as fases da lua, né? Minguante, crescente. Então, veja, tudo que a gente fala, ela faz sentido se estiver dentro de uma determinada ordenação, articulação, que é o que o Lacan vai chamar de encadeamento, né? Então, quem faz isso seria o grande outro. Freud, então, quando coloca a palavra como um efeito, ele está situando a importância do aparelho psíquico. Por isso que ele vai dar o nome de aparelho. É um aparelho. Se é um aparelho, ele tem um funcionamento. Então, quando Freud apresenta a primeira tópica, no sentido de lugar, não é uma questão anatômica. É onde as coisas estariam localizadas dentro do aparelho. Como Freud não chega primeiro no aparelho psíquico, ele vai primeiro desenvolver o que ele vai chamar de um aparelho de linguagem. Por quê? Se Freud já estava atendendo as histéricas aqui, ele começa a perceber que a palavra é o método de tratamento. Então, se a essência do tratamento está na palavra, ele vai precisar explicar qual que é o poder da palavra. Por que a palavra tem condições de fazer tudo isso? E aí Freud vai direcionar sua investigação para as afasias, sobre os distúrbios afásicos, que até então estavam pautados numa teoria de localização cerebral. Então, o que eu tenho... Espera aí, que eu acho que alguém chegou aqui ou não? Espera aí um minutinho, gente. Eita, não sabe sair tudo, não. Acho que não. O Zoom fez um barulho, mas ele... Não é nada, eu estou vendo coisa. Bom, onde que eu estava? Parede de linguagem, lembrei. Então, Freud vai pensar nesse aparelho de linguagem, né, pensando como que a palavra se torna palavra, e ele vai separar da teoria da localização cerebral para dizer que a palavra não é fruto, ou ela não depende
depende de uma questão biológica. Quando Freud tira a palavra do campo biológico e fala que ela depende de um processo, né? É um processo, um processamento que não acontece no órgão, é quando Freud abre caminho para a conceituação do inconsciente. Então, a noção de representação, ela é fundamental, porque ela abarca todo o nascimento da psicanálise e também toda a noção do que nós tratamos, né, do que nós analisamos quando fazemos análise. Então, Freud vai pensar como essas representações são formadas e em que lugar do psiquismo elas estão. Então, para responder isso e para responder à resistência, Freud caminha para esse primeiro esboço do funcionamento mental, que vai ser o projeto para uma psicologia científica em 1895. Nesse texto, nós vamos ter uma articulação entre o biológico, o fisiológico e o psíquico. Para quem já leu esse texto, vocês sabem do que eu estou falando. Para quem não leu e vai ler o projeto pela primeira vez, eu já falo como vai ser a experiência. É uma experiência de que a gente não foi alfabetizado. Mas não desistam. Leiam esse texto antes do nosso encontro, depois a gente tem um encontro, aí vocês leem esse texto de novo. Mas não é para a semana que vem, tá? Então a gente tem 2 semanas para vocês começarem a ler esse texto. Para a semana que vem, a gente vai pensar como as representações são formadas. Para isso, a gente vai estudar o texto sobre as afasias. Eu fiz uma espécie de um esqueminha, né? Para quem já teve aula comigo em outros cursos, sabe que eu gosto de fazer bastante esquema, desenho, então vocês vão ver bastante isso por aqui, que eu acho que fica mais fácil da gente situar algumas coisas. Então, esse vai ser, eu diria, o primeiro andar, né, desse esquema. Esse esquema ele vai aumentando encontro por encontro, né, para a gente ver como que uma coisa está articulada com outra. Então, aqui, em 1890, quando Freud propõe o tratamento psíquico, eu já tenho a palavra como um efeito terapêutico e a noção de cura pela fala sendo constituída. A contribuição técnica imediata que eu tenho ainda em 1890 é o fundamento da técnica, da escuta e da fala como instrumento de tratamento. Posteriormente, esse texto vai ser a base para a noção de cura pela fala e o início da reflexão sobre a transferência. Então, por que eu gostaria, né, e queria muito começar com esses textos? Porque às vezes quando a gente vai estudar psicanálise, e a gente tem o hábito de já pegar os textos lá da frente, né? Então, eu já vou pegar o texto do recalque, o texto da pulsão. Eu já pego a interpretação dos sonhos, né? Que é um texto que, curiosamente, não fala sobre sonhos, fala sobre o funcionamento psíquico. Vai ter uma série de conceitos ali que o Freud não vai te explicar. Vai ter toda uma dinâmica de articulação que ele também não vai te explicar, porque ele já fez isso antes. Então, eu gosto, tá, gente? Estou falando que é certo ou errado. Para mim, dá certo ler as coisas cronologicamente. E ler as coisas cronologicamente com os olhos do autor. É preciso ler o que o Freud estava pensando na época que o Freud estava. Na época que o Freud estava. Então, veja, em 1890, eu já tenho a raiz disso. Então, é assim que o Freud chega na cura pela fala. É assim que o Freud entende de uma realidade psíquica. E é através da fala, do discurso, que o Freud vai chegar à conceituação de inconsciente. Então, não foi Freud que inventou o termo inconsciente. Ele já existia há muitas décadas, muitos séculos antes de Freud. Mas é Freud que vai dar para o inconsciente um novo conceito, que é um conceito de um sistema. É fundamental entender isso. Se o Freud fala de um aparelho, o inconsciente é um sistema. Se ele é um sistema, ele tem um funcionamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é esquecer aquele desenho do iceberg
que a gente vê no curso de psicologia, onde a consciência estaria aqui, o pré-consciente no meio e todo esse arcabouço embaixo. Porque quando a gente vê esse desenho, a gente tem a ideia de que o inconsciente estaria abaixo da consciência. Por isso algumas pessoas falam do subconsciente, né? Isso está errado. Primeiro, que o inconsciente não está abaixo. O inconsciente está ao lado. E o que diferencia um do outro é a forma de funcionamento. Então, Freud vai ser bem categórico ao dizer que tudo que chega até o psiquismo chega primeiro no inconsciente. Então, eu não posso entender o inconsciente como o porão da casa, até porque não é o porão que é a porta de entrada, né? O inconsciente é a porta de entrada. Então, de uma forma didática, a gente poderia pensar o aparelho psíquico como se fosse uma casa de 3 cômodos, com uma porta de entrada e uma saída. Entra pelo inconsciente. Se entrou, tem que sair. No cômodo do meio, a gente pode localizar os mecanismos de defesa, depois o que o Freud vai conceituar como superego, né, que vai estar ali tentando segurar algumas coisas. Então, tudo que vem, volta, é recalque, recalcado, e por isso que quando fala o que está no inconsciente é o retorno do recalcado, porque ele já havia sido recalcado em algum momento. Então, bem, deixa eu ver aqui, ó, falei demais. Então, esse é o primeiro texto, né? Então, ó, aqui nós temos o caminho já para a cura pela fala, né, do que vai ser o método psicanalítico. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a concepção das afasias. Eu coloquei para vocês lá o PDF desse livro aqui, ó, que é o texto, é o livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Não precisa, não é para ler o livro todo, tá? A primeira parte do livro é o texto sobre as afasias do Freud na sua íntegra. Então, vocês vão ver os esquemas que o Freud faz, o desenho do cérebro e como que ele vai questionar área por área para dizer que a teoria da localização cerebral não se sustenta, por isso que é ineficiente, é ineficaz a gente buscar a causa para o sofrimento psíquico no cérebro. E depois, no dia 26 de setembro, a gente chega no projeto para uma psicologia científica do Freud. Certo? Quando a gente tem um tempinho, que deixa eu ver vocês, que quando eu começo a compartilhar aqui, eu não vejo nada. Aí. E aí? Questões, dúvidas, xingamento? Não era nada disso que você estava esperando? Bem legal o trajeto que você traçou aí para gente. Eu acho importante a gente caminhar por esse início, né? Como o Freud começou, porque eu acho muito adequado você saber o caminho que ele fez, que a partir daí você vai entender as ligações que você tem com outros autores também, não é? Uhum. Então, eu acho fundamental a gente conhecer a história do pensamento dele, né? Isso aqui é importante. Ai, não, alguém me ligando agora, meu Deus. Peraí, deixa eu ligar aqui. Desculpa. Não posso. Imagina. Mas, Erickson, quando, por exemplo, eu fiquei preocupada porque existe uma certa rotatividade na minha clínica. Então, eu já sei que daqui a um tempo eu vou ter alguém para atender nesse horário. Vai ficar gravado? Então, eu estou vendo que o que a gente vai fazer com isso, né? A ideia é gravar para colocar num acervo. A gente precisa saber onde vai ser esse acervo. Então, eu estou vendo que o pessoal que entende disso, né? Porque aí eu sou zero nesse ponto. Ah, tem que ser no A seu gente... drive. No seu drive e só com Então, licença a sua gente está para pensando em acessar. disponibilizar isso lá na plataforma, né? Aí eu estou vendo com a plataforma a forma de acesso, que até Entendi, então a plataforma está destinada para quem já faz os cursos, né? Mas eu acho entendi. que, pelo que eu conversei com o pessoal, é possível colocar uma forma que todo mundo consegue ter acesso a esse grupo, né? Da forma que está, né? Gratuita, vai lá, se inscreve e já tem acesso. Então eu acho que isso vai acontecer, espero que até o fim do mês ou início do mês que vem. O negócio é fazer as leituras, então, né? A gente faz as leituras e, infelizmente, quando não puder vir, aí depois você já vai ter uma solução para dar, né, para gente. Não, não, não vai dar um jeitinho, não vai dar um jeitinho. Tá bom. Mas gostei muito. Muito obrigada, então, Alex. Imagina, eu que agradeço.
Eu pensei muito nisso que você disse sobre esse percurso, porque quando a gente pensa num percurso, eu penso muito na formação do analista, né? Quando Lacan escreve o texto em 1958 sobre a psicanálise verdadeira e a falsa, ele fala que a psicanálise verdadeira é aquela que se orienta pelo rastro do desejo. E eu acho essa palavra rastro maravilhosa, né? Porque o que é um rastro? É aquilo que a gente vai atrás, que a gente investiga, que a gente busca, né? Então a gente vai trilhando um caminho. É isso que Freud e Lacan fizeram, É, né? Então, quando a gente pensa na fala como um método de tratamento, é entender que essa palavra que o paciente está dizendo, primeiro que ela não está posta. E a dificuldade está aí. Então, às vezes o paciente fala, nossa, hoje está quente, né? Um dia daqueles. Se você concordar, o assunto morre ali. Porque um dia daqueles, para ele, não é um dia daqueles para mim. é mesmo. Então, a lógica de sustentar o discurso está em fazer com que ele aconteça, né? Então, por isso que o Lacan vai entender o inconsciente como um movimento, que é preciso colocar o inconsciente em movimento. Oi, Priscila, bom te ter aqui. É minha aluna na pós-graduação lá da infância e adolescência. Oi, Ana Rita, a Fábia me contou. Fiquei extremamente lisonjeado. Nossa, assim, ganhei meu dia, cara. Tá, você disse colocar o livro lá onde? Foi boa. Na descrição do grupo de WhatsApp lá, vai ter o link do Drive, né? Nesse link já tem se eu não me engano, os de hoje, de amanhã e depois. Então, os 3 ou 4 primeiros encontros já tá lá com o texto de cada encontro. Aí tá lá, mas se for o caso, depois eu consigo mandar para vocês no grupo. A Juliana, verdade, até para não ocupar espaço no Drive, deixar salvo para mais pessoas verem também. Fechou. Gente, eu que agradeço. Mas a gente ainda tem tempo, viu? Se vocês quiserem perguntar, quiserem xingar, o espaço aqui é para esse, né? Para que a gente possa fazer uma série de trocas. Essa parte que você fala que é boa noite, né? Boa Essa noite. parte que você fala que a linguagem, né? A palavra já se dá um sinal aí que é pela linguagem que o Freud trouxe. Onde é que está isso? Está nesse texto que você disponibilizou? Fiquei interessada em achar. Sobre a palavra como efeito, você diz? Que Nesses não, que dois primeiros. esse estruturado pela linguagem a gente sempre escuta pelo Lacan, né? Então, e Uhum. aí você vem e diz que tem aqui no Freud, eu fiquei Em Freud. interessada aonde? É que Freud vai dizer isso de outra forma, né? O Freud, nesse texto, Tratamento Psíquico, ele vai dizer que o corpo é um corpo tomado pela linguagem. Então, por isso que em psicanálise a gente tem uma diferença entre corpo e organismo. Então, o organismo é esse de necessidades, né? O corpo é esse que vai se orientar pela satisfação, que o Freud vai dar o nome de pulsão, né? Então, veja que é a pulsão que orienta. Você chega em casa com fome, nossa, estou morrendo de fome. Alguém fala, fiz janta. Você não, mas é fome de coxinha. Né? Diferente do leão. O leão está com fome, ele come o que está na frente dele. Né? Então, veja, quando a gente pensa esse corpo tomado pela linguagem, estamos dizendo de um corpo já representado psiquicamente. Essa representação acontece via linguagem. Assim, Freud fala disso, depois ele vai desenvolver isso pelo narcisismo, né? A questão é que o Freud vai ser muito metafórico, né? Ele vai usar muitas metáforas para fazer a transmissão, e é isso que o Lacan vai tentar se abster, né? Porque Freud, a preocupação de Lacan era de que os conceitos psicanalíticos fossem transmitidos de um ponto de vista imaginário. Então, veja, quando Lacan vai pensar o complexo de Édipo, Lacan vai dizer que o mito do Édipo na clínica é inútil. Não é essa historinha de que o menino se apaixona pela mãe, o texto. Lacan vai dizer que isso não acontece. Né? Mas ele está pensando no modo de funcionamento do psiquismo.
né? Então, assim, Freud explica isso de outra forma. Então, a gente tem nesse texto, quando Freud fala que o corpo é um corpo tomado pela linguagem, né? E aí depois ele vai dizer que a palavra é fruto de uma representação. E aí, na representação, que o Freud vai começar a pensar o que seria uma associação, ou um complexo associativo. É o que a gente vai pensar na semana seguinte. Né? Então, assim, o que o Freud faz, que a gente pode fazer um paralelo entre Freud e Lacan, Freud pega a palavra e mostra como que ela é formada, né, na sua relação com o próprio corpo, para conseguir separar emoção de afeto. O Lacan vai ir além disso. Então, ela acaba assim, olha, para que essa estrutura que o Freud fez exista, precisa de um ordenamento, que é da onde o Lacan vai trazer o real simbólico imaginário. Então, é aqui, eu diria. Pode falar um pouco mais sobre o conceito de prazer e desprazer, por favor? Posso sim. De um jeito resumidinho, o que é aí que complica um pouco o estudo em psicanálise, né? Às vezes as palavras não é aquilo que elas aparentam dizer. Então, por exemplo, prazer em psicanálise não tem a ver com gostoso. Prazer em psicanálise é alívio de tensão. Ponto. Se prazer não tem a ver com gostoso, né, eu posso, e sim como alívio de tensão, eu posso entender que é possível eu aliviar a tensão do psiquismo por meios não gostosos. Exemplo, trabalho. A gente gosta de trabalhar? Nem sempre. Mas tem algo lá no fundo, no finzinho, né? Um dinheirinho que você pensa na viagem, pensa no sextor, ou seja, a gente mantém um processo. Então, veja, por que eu já estou fazendo essa ponte? Porque para a gente entender o conceito de pulsão, eu preciso disso. Então, a pulsão tem um caminho que descarregar essa energia psíquica do aparelho psíquico. Esses primeiros textos de Freud estão dentro do que nós vamos entender como metapsicologia. Qual que é a definição de metapsicologia? Metapsicologia é quando nós temos condições de descrever o funcionamento psíquico em seus aspectos tópico, dinâmico e econômico. Tópico, onde as coisas estão localizadas, dinâmico, como as coisas funcionam, e econômico, como se investe e contra-investe energia. Essa palavra energia vai estar sempre presente, porque o Freud entende como tudo que entra no psiquismo como energia psíquica. Essa energia psíquica, quando ela está acumulada, tem muita energia, para não dar um curto-circuito na casa, eu preciso descarregar essa energia. Então, acúmulo de energia, Freud vai chamar de desprazer, alívio de energia, Freud vai chamar de prazer. Isso vai estar diretamente ligado ao que o Freud entende como afeto. Então, afeto desprazeroso é um afeto que ele tensiona o psiquismo, e um afeto prazeroso é aquele que alivia o psiquismo. Quando a gente pensa pulsão, né, o Freud vai dizer que pulsão é um conceito limítrofe. Ou seja, não está nem no psiquismo e nem no corpo, mas está no limite. Então, se a pulsão está no limite, vamos entender a pulsão como o porteiro de um prédio. Então, o porteiro de um prédio não está nem na rua e nem dentro do prédio. Está ali no limite. Mas é ele que autoriza quem vai entrar ou não na casa. Então, quando passa pelo porteiro, já tem um destino. Então, ou seja, tudo que passa pela barreira pulsional, quando entra no inconsciente, já tem um trilhamento, já tem um caminho para sair. Então, quando Freud vai dizer que o objeto da pulsão é aquilo através do qual se chega à satisfação, ele já está dizendo que o objeto pode ser qualquer coisa, mas não uma coisa qualquer. Então, se eu chego cansado em casa de um dia de trabalho, o objeto que vai aliviar o meu cansaço é diferente do objeto da Andréia, da Nívia.
né? Eu posso chegar, eu preciso andar descalço no chão gelado. Tem gente que vai preferir tomar um vinho. A gente vai preferir sair para noitada, que é isso que descarrega. Por quê? Porque cada psiquismo tem um funcionamento, né? Então, quando a gente pensa em prazer e desprazer, a forma com que nós vamos chegar a esses dois movimentos dependem desse movimento pulsional, né? Então, se o objeto é aquilo que chega até lá, a gente já tem uma definição de objeto para a psicanálise. Objeto é aquilo que representa a falta. Se o objeto é aquilo que representa a falta, qualquer coisa pode ocupar no lugar de objeto. Então, quando a gente fala objeto de desejo, pode ser uma pessoa, mas pode ser uma situação, pode ser de fato um objeto, pode ser um acontecimento, né? Porque objeto é o nome que se dá àquilo que representa a falta. A falta, portanto, estrutural, a gente vai precisar ver em cada um, né? Da forma com que ele lidou, né? Com a castração primordial, por exemplo. Pode falar, Jéssica. Oiê, boa noite. Ei, boa noite. Bom estar de volta. Então, eu gostei muito do texto e eu queria ouvir um pouco mais sobre a questão da sugestão, porque no texto ele vai falar um pouco sobre a sugestão dentro da questão da hipnose. Mas como que vai ficar essa questão depois, pensando relacionada às intervenções, se é que eu posso falar assim? Né, do analista na clínica. Tá, tá. Freud ele faz essa crítica e ele abandona de fato, né? Então, assim, a gente vai ter um grande intervalo, porque o Freud só vai voltar a falar de sugestão em 1921, quando ele vai trabalhar psicologia das massas e análise do eu. Então, quando ele pensa a psicologia das massas, ele vai pensar nesse efeito da sugestão, né? Mas na conceituação da psicanálise, a sugestão não opera. Não opera. Então, por isso que a gente vai dirigir o tratamento, né? E aí que está a questão, né? Freud vai ter uma noção de interpretação no sentido de revelar o inconsciente para o paciente. Lacan não. Lacan não tem nada que ser revelado. Para Lacan, o inconsciente precisa estar em movimento, porque ele em movimento produz efeito de fala. Então, quando fala, o sujeito aparece na linguagem, certo? Então, veja, quando isso acontece, o intuito é fazer com que a análise aconteça. O que vai impedir do analista cair numa posição, numa ilusão de comandar o paciente, né, ou de estar num lugar autoritário, é justamente o que o Lacan vai chamar de desejo do analista. O desejo do analista a gente pode entender agora como uma posição ética. Então, ou seja, quando o paciente fala, o que a gente faz é investigar essa fala, né? Então, eu gosto muito do exemplo do texto, né? O Lacan ele diz que a psicanálise é um método de leitura de textos, orais ou escritos. Então, orais na fala do paciente, escritos, né, do que a gente lê. Mas a gente só consegue entender um texto quando ele termina. Então, o corte seria quase como uma pontuação. O paciente está falando e você pontua. Quando você pontua, você faz uma retroação. Aí o paciente volta para o início da fala e ele tem condições de entender, de ouvir ou de construir um sentido para aquilo que ele falou, né? Então, por isso que Freud vai diferenciar a interpretação dessas questões muito óbvias, né? De chegar, mas você está fazendo isso porque por conta disso. É muito óbvio, o paciente pensa que é isso, fala assim, nossa, eu sou burro demais para perceber e pronto, a análise acaba aqui, né? Então, assim, toda interpretação eficácia, que a gente pode chamar assim, é aquela que aprofunda a análise, né? Então, quando o paciente fala, e aí você escuta uma coisa, quem?
Herói quem o quê? Isso aí que você disse. Ah, eu não disse nada. Eu falei assim, então tá bom. Né? O Lacan vai pensar num discurso oracular. Né? Lembra do oráculo? O oráculo não é aquele que fala, ele dá sinal. Tem uma coisa aí. Por quê? Eu não sei. Mas tem uma coisa aí. Ou seja, o trabalho de investigar, de procurar, de colocar esse enredo, isso em narrativa, é sempre do paciente. Então, por isso que eu preciso dirigir o tratamento. E se nós estamos falando de um tratamento que acontece pela palavra, o diagnóstico em psicanálise é um diagnóstico discursivo. Porque quando a gente chega na estrutura, né, cada estrutura tem uma forma de funcionamento, seja neurose, psicose ou perversão. Né? Então, ou seja, eu preciso saber disso para orientar o quê? O tratamento. É puramente isso. Por isso que a gente chega, em linhas gerais, a gente sustenta o desejo do paciente. Então, o primeiro passo é ele encontrar com o desejo dele. Aí pode falar assim, então é por isso que a minha vida inteira eu fiz isso, tudo. E aí, o que ele vai fazer com isso? Ele que sabe. Eu quero mudar, então vamos por esse caminho. Não, então beleza. Então beleza também. Né? Então, assim, a questão é que as coisas estejam conscientes. Né? Freud vai dizer que o conflito psíquico ele não deve ter uma solução, mas o conflito precisa ser possível. Então, se tem uma coisa no inconsciente e a outra na consciência, incômodos diferentes, não dá para os dois ferver. Então, imagina eu aqui, né, e a Nívia na sala do lado. Eu falando mal da Nívia aqui, ela falando mal de lá. Eu não escuto o que ela fala, ela não me escuta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o hélice e a Lívia no mesmo saco, pronto, é isso, ferve. Então é isso. Então, quando o paciente se depara com a questão dele, você permite que esse conflito agora seja possível. Então, é do ser humano precisar dar um nome para as coisas, porque o nosso corpo é tomado pela linguagem. Então, enquanto a gente não consegue nomear as coisas, a gente não consegue fazer algo com elas. Enquanto a gente não sabe o que é, você fica atado. Então, quando isso vira palavra, aí sim você tem condições de fazer o quê? O que é o quê? O que você quiser, né, no caso. É isso. Então, por isso que não pode entrar aqui juízo de valor, o que eu acho que seria melhor. Eu não acho nada. Né? Então, o paciente fala assim, o que você acha? Eu falo assim, eu não acho nada. Não acho nada. Né? E devolvo para ele. Né? É claro que sim, a gente não fala de uma forma arrogante, nem nada disso, né? Já tá em transferência e tudo mais. Mas sempre devolver a questão dele. É dele a vida. Né? Então, ou seja, por isso que o que diferencia uma terapia, uma psicoterapia de uma análise é isso. Né? Quando o paciente entra em análise, ele consegue analisar a própria fala. Então, ele consegue chegar com um caso, com uma situação que aconteceu para ele, e ele fala, né? Eu achei interessante, né, que essa semana um paciente chegou e falou assim: tem uma coisa que eu estou evitando pensar a semana inteira, falando para mim mesmo que é bobagem, que isso não tem nada a ver, mas eu acho que eu preciso falar. Essa paciente entrou em análise. Ou seja, ela percebe que tem algo dela que ela desconhece e que ela também se defende. E que na análise é possível ela analisar o próprio discurso. Então, por isso que a direção do tratamento caminha sempre para sustentar esse desejo inconsciente. Podemos dizer que é algo de concreto, exemplo, um acontecimento da vida cotidiana da pessoa que contribui e faz com que aumente a tensão do psiquismo? Sim e não. Por que sim e não? Porque tanto para Freud quanto para Lacan, a realidade concreta não existe. Como assim não existe? Então, se a realidade psíquica, se a realidade concreta precisa do psiquismo para existir, e se a forma com que você lê a realidade concreta depende do seu funcionamento, haveria uma realidade concreta para cada um. Exemplo, a pandemia.
Então, a pandemia esteve posta para todos, mas a gente não pode dizer que foi a mesma para todos. Afeta cada um. Por isso que em psicanálise a gente tem um tratamento assim, no caso a caso, mas é como se fosse a autocostura, né? Você costura no corpo. Dependendo do movimento que ele faz, rasga, você precisa descosturar e fazer de novo. Ele foi embora, você consegue usar o molde para outro paciente? Não. Precisa fazer um outro molde para aquele paciente. Né? É um trabalho, eu diria, artesanal. E eu acho que é aí que está a riqueza da coisa, né? Os canais trabalham justamente com aquilo que não é evidente. E que é muito mais importante, né? Que a gente tropeça justamente com as pedrinhas pequenas no caminho. As grandes a gente consegue desviar, né? Bom, pessoal, é isso por hoje. Eu vou mandar esses slides para vocês lá no grupo. E assim que eu tiver um resultado aqui de como vai ser esses, onde a gente consegue disponibilizar essas gravações, eu aviso vocês lá também, certo? De novo, obrigado pela presença, pela companhia. Tentem ler o texto, né, sobre as afasias. É um texto bem neurológico, que o Freud vai descrever, mas é um texto muito crítico, importante, para a gente ver que isso está sustentado, né, uma consistência nesse método. E aí, na semana que vem, a gente discute já sobre a representação de coisa, representação de palavra, como que a palavra é formada, para daí a gente caminhar, né, para a construção do aparelho psíquico. Certo? Boa sexta, bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.